Glória a Senhor, meus Deus! irmãos. Estamos aí entrando mais uma vez através dessa plataforma, desse YouTube, para nós falar um pouquinho com nossos queridos, amados irmãos. Glória a Deus! Vou baixar um pouquinho aqui. Meus amados irmãos, olha para você ver. Às vezes você não percebeu o chamado que Deus tem na tua vida. Como eu e Gisele. Nós nem imaginávamos, né, Gisele? Nem imaginava o chamado que Deus tinha na nossa vida. Quando a gente estava, né, em outra cidade, quando eu com o Flávio a gente se casou, a gente nem imaginava o chamado que Deus tinha na nossa vida. E hoje a gente vê, né, o chamado que estava, né, ali já e nós não sabia. E às vezes pode estar na sua vida também e você ainda não enxergou isso ainda, o chamado que Deus tem na sua vida. É verdade. A Gisele, desde quando ela era pequena, devia ter quantos anos? Tinha 5 anos. 5 anos? Uhum. O que você fazia quando você tinha 5 anos? Até esses dias a minha mãe, ela veio, daí ela ficou 2 meses aqui em casa. E ela tava contando, né, pro Flávio, e eu, né, também lembrei no momento que ela começou a contar, que eu ficava lá no fundo do quintal de casa, e eu pegava, né, um cabo de vassoura, colocava uma laranja, enfiava a laranja ali naquele cabo de vassoura, subia em cima de uma pedrona que tinha bem grande no fundo de casa lá, e eu ficava cantando, né? E a minha mãe um dia, a gente não conhecia Deus nessa época, e a minha mãe falava assim: "Ah, essa daí ela gosta muito de cantar", ela falava para as pessoas que iam lá em casa. E sempre eu tava ali cantando, né? Desde pequena já, né? Sim, já. Tinha 5 anos? Aham, a minha irmã, ela já nunca gostou de louvar, meu irmão também. Mas nós somos em 3 irmãos. Eu, né, o meu irmão e minha irmã. Minha irmã Arielle e o meu irmão Denis. E eu já sempre gostava de... Sempre eu tava ali cantando. Pegava qualquer pedaço de pau ali, ela tava cantando no fundo do quintal. Tanto que minhas amigas até se implicavam comigo, porque eu gostava muito de cantar. Então já era um chamado que estava, né, dentro de mim, que um dia eu ia louvar o nome do Senhor. Não importa, né, a voz, se você tem uma voz bonita, se você tem uma voz perfeita, né, um timbre bonito. O importante é você ter o fôlego de vida e poder louvar o Senhor, né? Todo aquele que tem o fôlego de vida, que ele louve ao Senhor. Isso é a importância, é louvar o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí com o tempo fui crescendo, sempre cada vez mais cantando. Só que eu não conhecia Jesus, então eu cantava as músicas do mundo, né? Mas quando veio o evangelho até a mim, aí sim, aí se completou todas as coisas na minha vida e eu comecei a louvar o nome do Senhor com os hinos da harpa, às vezes algum hino avulso também que exalta o nome do Senhor. E talvez esse chamado pode estar na sua vida, que nem a minha filha mesmo, né, a Flávia, que vai fazer 21 anos. Essa é a minha filha mais velha. Aí depois eu tenho meu filho Fernando, que tem 19 anos. Ela desde pequenininha, mesmo quando eu não servia Jesus, ela sempre pegava a Bíblia e ela lia algo ali, e eu via que aquele versículo que ela lia, parecia que, meu Deus, ia a mil, porque ela vinha e falava: "Mãe, eu aprendi uma coisa na Bíblia ali", naquele simples versículo, ela pregava ali mais de meia hora e mandava eu sentar do lado dela. Só que eu não conhecia Jesus, e ela já tinha começado a ir na igreja com uma amiguinha dela. Então ali eu já vi que tinha algo a mais na vida dela, mas eu fui ver, na verdade, depois, quando eu conheci o evangelho, que eu fui ver que já estava na vida dela isso. E ela sempre falava pra mim, ela foi a primeira pessoa que eu ouvi, foi da boca dela que ela falou pra mim que, às vezes eu usava maquiagem, ela falava: "Mãe, a senhora é tão bonita, a senhora é perfeita, a senhora não precisa dessas coisas, a senhora já tem o rosto bem desenhado, não precisa dessas coisas". Então, assim, eu vi que Deus usava a boca da minha filha, quando ela ainda, né, era bem pequenininha ali, com 5 anos, 6 anos, lendo a Bíblia. Sempre ela abria a janela do quarto, puxava bem as cortinas, ficava olhando para o céu, lia a Bíblia e falava com Jesus ali, que eu com o Flávio brigava muito nessa época, quando a gente não conhecia Jesus. A quantidade de briga era muito grande. Era muito grande, né? Eu até falei várias vezes na live que eu contei, foi 30 vezes que a gente se separou. Aí depois eu parei de contar, porque nós separava, voltava, porque nossa vida não tinha Jesus. Quando a gente tava longe,
a gente ficava com saudade e queria estar junto. Perto. Quando estava junto, tinha algo que tinha um impedimento muito grande que a gente tinha que se separar. Brigava. Parecia um espinho quando estava perto, né? Parece que se espinhava, né? Então Deus foi fazendo a obra, né? Ele foi colocando tudo no seu lugar, mas para isso nós também temos que dar ouvido à palavra do Senhor, porque hoje a nossa vida está da maneira que está, a gente faz a obra, a gente ajuda o nosso próximo, pregamos, né, o arrependimento, a sã doutrina do Senhor, um conjunto de coisas. Por quê? Porque também um dia a palavra verdadeira veio até o nosso ouvido e a gente, né, deu ouvido à palavra do Senhor e não só dar o ouvido, mas também colocar em prática aquilo que nós aprendemos, porque não adianta você só ouvir, mas você não colocar em prática. Você tem que colocar em prática aquilo que você aprendeu para que venha ter uma mudança dentro de você, nascer da água e do Espírito, porque senão, meus irmãos, você vai ficar 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma igreja e às vezes você está esperando que a igreja ela venha ter uma mudança, fazer uma mudança por você, mas é você que está dentro da igreja que tem que ter uma mudança na sua vida, porque pelo menos no nosso ministério é pregada a verdade e só não tem essa mudança na vida quem ainda não quer e não tem o arrependimento dentro de si, porque se você se arrepender dos seus pecados, automaticamente o Espírito Santo vai entrar e vai fazer morada e você vai ter uma nova vida com Jesus Cristo. E é necessário que nós venha ter esse nascimento de novo, porque se nós não tivermos, meus irmãos, infelizmente, é impossível agradar a Deus, é impossível de nós ganhar a nossa salvação. Quando você entende, né, tem um entendimento que você encontrou a verdadeira palavra que nos liberta, que é Jesus, né? Quando você entende isso, que para você morar no céu, você tem que nascer de novo. Você tem que se encontrar com Deus aqui na terra. Porque se você encontrar Ele aqui, você vai com Ele até o final. E a partir, meus amados irmãos, que você sair do corpo, você já trilhou aquela jornada terrena. Acabou. Agora é só entrar na eternidade com Deus. Mas tem pessoas que têm esse chamado na vida e não sabem. Às vezes você não sabe o que Deus tem para você ainda. Só que Deus sempre ele deixa em nós algo que já vem lá de criança na nossa vida. Que nem a irmã Gisele, ela gostava de louvar desde pequenininho, né? Já se destacava no meio dos irmãos, né? Então, por quê? Porque Deus já tinha esse chamado na vida dela, né? Que nem eu. Eu estava no mundo, fazia a vontade do diabo. Fazia, porque eu estava fazendo a vontade dele. Por isso que quando ele manifesta, ele fala, você era meu. E era dele mesmo. Só que dentro de mim, eu já ardia o meu coração pelas coisas de Deus. Eu sempre gostava já das coisas de Deus, né? Não conhecia a verdade, não estava ali, né, vivendo a verdade, mas dentro de mim já tinha algo de Deus na minha vida, né? Que já chamava eu para as coisas de Deus, mas eu estava praticando as coisas do mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade de Satanás, até cair as escamas dos meus olhos, né? Quando caiu as escamas dos meus olhos, eu entendi que eu tinha perdido há muito tempo da minha vida, né, Zé? Nós entendemos que nós perdemos muito tempo. Hoje não dá tempo de perder mais. Então, aqui deixa uma palavra para você. Não dá tempo de perder mais nada. A partir que você acordou, que você entendeu, não há tempo de você perder mais. Porque aquilo que você podia ter feito e você não fez, ficou para trás. Agora, você tem que seguir daqui para frente. Aproveitar toda a oportunidade que você tem. Que nem hoje mesmo. Hoje eu fui no centro, tive que resolver umas coisas no centro. Aí veio uma jovem, né? Ela era lá de Uruguai. Ela estava vendendo os livros, aqueles livrinhos que eles vendem, né? Ela me abordou. Ela abordou e falou assim, eu posso orar por você? Ela falou para mim. Eu olhei para ela, né? Eu falei para ela assim, olha, é necessário nascer de novo. Falei para ela, ela ficou pensando. Falei, é necessário nascer de novo. Aí eu comecei a falar para ela o seguinte. Falei, você sabia que o teu corpo é morada do Espírito Santo? Você sabia disso? Ela falou que não sabia. Ela falou que ela era missionária, né? Primeira palavra que ela falou para mim. Aí eu comecei a falar para ela. Eu falei para ela assim, mas você conhece Jesus? Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Ela falou para mim que não sabia.
Olha só, uma missionária não sabia que Jesus leva, né? A composição de mão cura os enfermos, cura os leprosos, cura os cancerosos, levanta, né? Aqueles que estão caídos. Comecei a falar isso para ela, ela ficou olhando para mim, né? Com aquilo lá, falou assim, mas do que esse homem está falando, né? Do que ele está falando para mim? Aí eu comecei a explicar para ela. Falei para ela, eu também estava um dia no evangelho fracassado. Um evangelho que não tem poder para curar, não tem poder para libertar, não tem poder para nada. Porque o que liberta é a verdade. O que liberta é Jesus. Se nós não tiver Ele, não tiver encontro com Ele, meu irmão, nós estamos fora da verdade. Porque sem verdade a gente não consegue avançar, não consegue alcançar. Falei para ela, você tá vendo tudo isso aqui, ó? Falei para ela assim, ó, tava no meio da rua. Falei, ó, tá vendo tudo isso aqui? Ela falou, tô. Falei, então, você tá vendo com os teus olhos físico, carnal, terreno. Agora eu quero que você venha comigo na asa do Espírito. Falei para ela. Agora você vai olhar para isso aqui sem olhar para o mundo terreno. Começa a olhar para o mundo espiritual agora, porque nós estamos aqui no mundo, tem um mundo paralelo espiritual que está junto conosco. Ela falou, mas como assim? Eu falei, é o vento. Sinto o vento. Você não está sentindo o vento no teu rosto? Ela falou, tô sentindo. Eu falei, você está vendo ele? Ela falou, não. Eu falei, então, aí ó, aí já você já começa a entender. Então, tem um mundo paralelo que está em nosso redor. O inimigo, ele não quer que você entenda mesmo. Ele não quer que você entenda que Jesus é o caminho, que Jesus é a porta, Jesus que liberta, Jesus que transforma. Eu falei para ela assim o seguinte, Deus quer te usar muito como uma missionária mesmo, só que você tem que ter um encontro verdadeiro com Deus. Aí eu abordei, ó, não sei se ela não vai estar aqui, porque eu falei para ela no canal, né? Falei para ela no canal. Eu falei para ela assim, você é uma jovem inteligente, né? Eu não perguntei a idade dela, mas eu calculei que ela devia ter uns 19, 20 anos por aí. Falei, você é uma jovem inteligente. Explica para mim uma coisa. Tudo que Deus faz é perfeito? Ela falou, é. Falei, você concorda comigo que tudo que Deus faz é perfeito, né? Ela falou, sim, tudo que Deus faz é perfeito. Eu falei, tá. E quando ele fez você? Você acha que ele errou ou acertou? Ela falou, acertou. Falei, exatamente, acertou. Quando ele fez você, quando fez aquele irmão, aquela irmã, quando ele fez ele acertou, porque ele não erra. O nosso Deus não erra, né? Ela assim, e quando Deus fez a tua orelha? Você acha que ele acertou ou errou? Acertou. Falei, exatamente, acertou. Tua orelha não é perfeita? É perfeita. Falei, então por que esse brinco tá aí então? Né? Ela ficou parada pensando, falou, se é perfeito, se é bonito, se acertou, por que um brinco tá na tua orelha então? Né? Aí ela ficou pensando, ficou pensativo com aquilo lá. Aí eu falei, então não tem como melhorar aquilo que Deus já fez. Não tem como melhorar aquilo que Deus já fez, né? Se você colocar alguma coisa, não vai melhorar. Mas Satanás, ele vai falar, coloca um brinco na tua orelha, você vai ficar bonita. Mas é mentira do diabo. É mentira de Satanás, não tem como melhorar aquilo lá. E ali começou a fluir ali, eu vi que começou a dar resultado a palavra de Deus e começou a entrar no coração dela. Eu vi que ela começou a ficar interessando ali no assunto, interessado no assunto ali, né? E eu comecei a falar para ela ali, comecei a falar para ela e fui chegando aonde precisava chegar, né? Aí eu precisei chegar no ponto que era necessário chegar para ela. Aí eu falei para ela assim, você sabia que a igreja primitiva, o poder de Deus se manifestava tremendamente no meio deles? Ela falou, não sabia. Falei, você não sabia que na igreja primitiva os irmãos com posição de mão as pessoas eram curadas? Ela falou, não sabia disso. Falei, mas você está dizendo para mim que você é uma missionária, você não sabe disso? Ela ficou parada, falei assim, ó, é o seguinte, você de hoje em diante você vai começar a ler a Bíblia, filha. Lê a Bíblia. Você não tem uma Bíblia, você tem que arrumar uma Bíblia, você é uma missionária, você tem que estar com uma Bíblia. Eu tô vendo você com um livro na mão. Só livro para vender livro. Não, você tem que ter a Bíblia, a palavra de Deus na tua mão. Você vai questionar o teu líder, a liderança sua? Claro que ele vai falar que aquilo que eu estou falando para você não é de Deus, né? Eles vão falar para você, mas você não vai dar ouvido, você vai dar ouvido à palavra do Senhor. Começa a ler a Bíblia a partir de hoje. Começa a meditar, começa a pegar ali e vai em frente.
Ore a Deus, né? Ore a Deus, porque não existe coincidência. Se você me abordou aqui agora, não é coincidência, é providência de Deus para falar contigo, mulher, né? Ali comecei a falar com ela. Nesse momento, já saiu a outra que estava lá do outro lado e veio ali. Ela chegou ali, quando ela percebeu, né, que eu estava falando da doutrina, do corpo, da alma, do espírito para aquela jovem, ela tirou a jovem. Não, nós temos que ir, nós temos que sair. Ó, para você ver como é que é Satanás, né? Olha só para você ver. Aquela uma ali estava dando atenção à palavra de Deus. A palavra estava mergulhando, estava chegando até o coração dela. Mas a outra, já usada, veio, não quis ouvir a palavra, ainda tirou ela, levou. Mas a palavra foi implantada no coração dessa jovem, né? Foi implantada porque ela ouviu a verdade ali, né? Eu preguei a verdade para ela naquele momento, né? Com poucas palavras. Por isso que Paulo falou, eu prefiro falar 5 palavrinhas. 5 palavrinhas, mas que essas 5 palavrinhas venha dar fruto, venha ser, né, de bom aproveito. É isso que vocês têm que entender. Então, você tem que ser luz no meio das trevas mesmo. Você está na terra, você tem que brilhar. Tem que brilhar, meu irmão, onde que você for, onde que vocês colocar as plantas dos pés, vocês têm que chegar lá e começar a brilhar, porque a presença do Espírito Santo está na tua vida. E é assim que nós fazemos. Às vezes você vai numa loja, né, as pessoas já começam a te olhar, né? Ontem mesmo eu fui para Curitiba para comprar os tecidos para o aniversário da Reage, né? Que a gente vai fazer alguns vestidos ali para as irmãs que vão participar. E aonde eu entrava, eu sempre com os vestidos, né, de manga até aqui, que eu não uso, agora eu não estou usando mais até o cotovelo, estou usando mais aqui. E longo. E aí onde eu entrava, assim, eu via que eles olham do pé à cabeça. Já? Na rua, todo lugar que você entra. Aí teve essa loja onde eu comprei o tecido, que o irmão era da igreja, eu acho que é a Assembleia de Deus. E aí ele pegou e, né, perguntou pra que era aquele tecido que eu tava comprando. Aí eu falei que era pro aniversário da igreja, que a gente queria fazer tudo igual pras irmãs, pra estar participando do coral. Aí ele falou, mas qual que é o ministério de vocês? Eu falei, né, o nome do ministério é um ministério novo, é Resgatando Almas para Jesus. Aí ele pegou e falou assim, é porque é por causa da sua vestimenta, né, que eu tô perguntando. Eu falei, sim, como porque... chama atenção, né? Falei, lá a gente prega, né, essa doutrina do corpo, da alma e do espírito. Aí até foi o irmão Fábio que levou nós, que é a esposa dele, a Daiane. E aí ele também tava pregando lá dentro, né, para as vendedoras, lá fora também, ali da loja. E todo o pedágio que nós ia também, que parava, a gente ali entregava, né, o panfletinho e evangelizando, porque é bom onde a gente passar, é bom, né, a gente tá evangelizando. Então é muito chamou bom. Atenção, então você onde chegou... eu passei, na verdade até aqui, não é só lá. Aonde eu passo, eu vou no calçadão, eu vou no mercado, qualquer loja que eu entrar, qualquer lugar que eu entre, eles ficam olhando eu do pé à cabeça por causa da vestimenta. Eu sei que quem não conhece a palavra, né, eu vou quase dizer a grande maioria, quase todos, quando olha, julga, pensa, um calor desse, essa mulher vestida dessa maneira, um cabelo desse tamanho, com esse calor. Então eu sei que pensam isso, sem maquiagem, sem nada. Então muitos falam, né? Mas, olha só, o brilho do Espírito Santo quando tá na irmã, nas mulheres, não precisa, minha irmã, não precisa usar batom, não precisa passar pó no rosto, né? O único pó que você pode usar, sabe? É quando você dobra o joelho e encosta o teu rosto no pó. Eita glória! No chão, né? Pó do chão. Esse pó, né? Você vai lá, chora, né? De joelho ali, encosta o teu rosto no pó. Isso aí pode, hein? Agora usar pó, né? Essas coisas, não. Isso aí não precisa, meus irmãos, não precisa. Se bem que eu nem preciso, porque quando o sol tá quente, eu já fico rosada, aí ó, o blush natural tá aqui. Tá aí, ó pra você ver. Já tá, com brilho, né? Com o brilho do Espírito Santo no rosto. Não precisa nada disso. Só que quando tá muito quente, parece que eu passei blush no osso inteiro, porque eu fico toda vermelha. Então, meus amados irmãos, então, olha pra você ver a diferença, né? Quando você anda pela verdade, pela justiça de Deus. Você tem que ser o quê? Uma trombeta aqui na terra, né?
para anunciar as boas novas do reino. Aonde você passar, você tem teus cuidos? Amém. Você tem teus cuidos, tem que ir fazer as tuas coisas, né? Que tem que fazer para ir lá no banco, pagar um boleto, ir na lotérica, ir no supermercado, né? Abastecer o veículo. Mas sempre dando prioridade às coisas de Deus, sempre falando do amor de Cristo, né? Falando da volta de Jesus, sempre anunciando, meus amados irmãos, as boas novas do reino para onde você passar. Porque agora nós temos uma missão, né? Agora eu tenho um cargo nas minhas mãos, não é só eu, né? Não é só o pastor da igreja, não. É todos aqueles que conheceram a verdade, todos aqueles que entenderam o caminho do céu, que é estreito, apertado, né? Agora você tem que anunciar para o teu irmão, porque se você conseguir tirar um daquele lá que está lá no pecado, no lamaçal, né, no charco de lodo fedorento do pecado, se você conseguir resgatar um disso daí, a Bíblia fala para nós que multidão de pecados serão o quê? Apagado. Você está entendendo? Porque nós cometemos pecado todos os dias, né? Todos os dias nós pecamos. Por quê? Porque nós não somos, né, santo. Nós somos santificados pelo sangue do Cordeiro. Somos santificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos numa luta, estamos numa guerra, né? Caminhando para morar em Sião. Mas eu não posso, meu amado irmão, minha amada irmã, largar, né? Largar do arado. Se eu largar do arado, eu volto às velhas práticas. Eu volto para o mundo. Eu volto a fazer o quê? O que Satanás quer que eu faça, né? A minha carne vai gritar mais alto. Então, quando Ló e a família de Ló estava onde? Lá em Sodoma, não estava lá? No meio do pecado. Estava lá no meio daquelas imundícias. Mas quando entrou 2 anjos, entrou lá dentro e pegou na mão deles para tirar eles lá, né? Estava com pressa para sair da cidade. Vamos sair o mais rápido possível daqui. Sair rápido daqui do meio do pecado, sair. O que acontece? A mulher de Ló, o que ela faz? Ela larga, né? Ela solta e olha para trás. Não era para ter feito isso, era para estar agarrado e vamos embora, vamos sair daqui. Porque entrou 2 anjos lá. 2 anjos chegou até a casa deles. E muitas vezes tem anjo chegando na tua casa, minha irmã, meu irmão, e vocês não reconheceram a verdade ainda. Não reconheceram que Deus enviou servo e serva de Deus para ajudar vocês, para bater na porta de vocês e falar assim, ó, Jesus Cristo, Ele é contigo. Jesus Cristo tem as boas novas do reino. Jesus Cristo quer salvar o teu filho das drogas. Jesus Cristo quer te resgatar da prostituição. Jesus Cristo quer transformar vidas. Jesus Cristo quer fazer mudança aqui nesse lar. Mas muitos não entendem isso. Por isso que nós temos que estar atento. Porque às vezes nós estamos esperando Deus, né? Através daquele servo de Deus na nossa porta, na nossa casa, e nós não sabemos. Estamos esperando anjos e não sabemos. Então é necessário, minha amada irmã, estar atento, hein? Atento para esse ir no passado despercebido da nossa vida, né, Zé? É verdade mesmo. E lá em Curitiba, lá, então foi benção, porque eles reconheceram lá que ali estava um servo de Deus pregando dentro da loja deles. A gente entrava dentro das lojas, daí as moças que estavam atendendo ficavam olhando assim, passava outra, olhava. Então a gente vê que eles veem uma diferença. Tem uma diferença, né? Tem uma diferença. Tem uma porque diferença. Hoje não se vê mais isso. É raro você encontrar. Tanto que quando nós vamos pro calçadão, quando eu olho uma mulher que está doutrinada, eu também acabo olhando chama atenção, né? Chama atenção. Opa, encontrei mais serva. Encontrei mais serva. Glória! Aleluia, né? Quando glória a gente vê mais um servo, falou, opa, encontramos mais um, hein, da cidade santa, hein, da cidade de Jerusalém, que está marchando para ir para lá. Então traz uma satisfação, né, uma satisfação para nossa alma, para nós. É isso que tem feito muitas pessoas vir embora
para Ponta Grossa, né? Veio bastante casal já, tá vindo. O povo daqui não quer a porta estreita. E teve uma vez que Deus, ele falou para nós que a gente tava preocupado quando a gente inaugurou a igreja, a gente pensou, e agora, né? E agora? Porque no dia da inauguração Pregar. vem pessoas de tudo quanto é lado. E depois que passa a inauguração, quem vai ficar dentro da igreja? Estreita, você sabe que vão ficar, né, Zé? É difícil de ficar. É só quem tem mesmo amor a Deus, amor à obra do Senhor e quer mesmo realmente lutar pela salvação. Então a gente, né, ficou preocupado. E agora, quem vai estar conosco? Quem vai ficar congregando conosco? Que aceita, né? Porque quem estava com nós desde o começo era nós, né? Jéssica, irmão Bugre. Quem mais? O Bruno, o obreiro Bruno, a irmã Graziele, o irmão Gilson, o irmão Anderson, a esposa dele, a irmã Dulce. Era só. Acredito que era só. Era só esses irmãos que estavam conosco, né? Desde o começo. Aí, oremos a Deus. Falei, Senhor, a obra não é sua? A obra não é do nosso Pai? Falei, a Bíblia diz para nós orar para que Deus envia ceifeiro, né? Envia obreiro, envia homens que tenham valor para a obra de Deus. E nós começamos a orar. Começamos a entrar em oração, meus amados irmãos, na madrugada. E Deus começou a responder. Começou a enviar pessoas. Mas primeiro, antes de enviar, a gente estava preocupado e a gente ia ido fazer visita na casa de uma irmã. E aí Deus arrebatou ela e falou na boca dela que não era para nós se preocupar, porque ele ia enviar pessoas de vários estados para estar congregando conosco. E ele cumpriu rápido, porque ele falou mesmo que ia ser rápido porque ele estava com pressa, que ele estava voltando. E realmente ele enviou pessoas de todos os lados, está enviando ainda. Foi hoje, né, Flávio, que o irmão Anderson disse que tem mais uma família para chegar. Ligou pro Flávio, disse que o irmão chegou a vender a casa dele e para vir morar para cá e já tá vindo para cá, a casa já tá arrumada também. Então, até os irmãos que estão vindo embora para cá, né, Flávio, para eles. Vamos deixar um recado para nossos irmãos, né? Irmãos, vocês que estão vindo para Ponta Grossa, né? Olha, o conselho do pastor. Procura uma casa mais próximo da igreja. Quanto mais perto, melhor. Quanto mais próximo, é melhor. Para quê? Vocês vão economizar em combustível, né? Porque nós temos 4 dias. Quarta. O culto é na quarta, no sábado, quinta-feira, para as irmãs que participam do Círculo de Oração, né? Que é hoje, quinta-feira. Aí no domingo, estudo da palavra, né? Oração. Então são 4 dias. Então são 4 dias na semana. 4 dias na semana. Ó, pra você ver. Tem gasto. Os irmãos são 3, para as irmãs são 4. Mas vai dar 4 dias, porque os irmãos têm que trazer as irmãs, né? Só se as irmãs têm um veículo e possam dirigir, né? É verdade. Então, é gasto, meu irmão. Soma esses 4 dias que você vem no culto, no final do mês vai gerar gasto para vocês, entendeu? Então eu dou um conselho para vocês procurar. Você que mora de aluguel, né? Você que vai alugar uma casa, procura uma casa mais próxima à igreja, né? Procura aqui na região onde que nós estamos, né? E vocês vão conseguir estar mais perto e poder acompanhar mais a obra de Deus, né? Que nem eu, Carzelle, nós não paramos, né? A gente já deixa bem claro para os irmãos que a gente não consegue estar só ali, atendendo. É mais nos cultos, né? Nos cultos da igreja. E quando sobra um tempinho, a gente pode estar se reunindo, né, Zé? Porque na verdade porque a correria é muito grande. O tempo que às vezes sobra pra gente é o tempo que eu, né, tô aqui em casa, tô limpando, tô lavando, tô passando e já tô me organizando pra mim sair. É fazer visita, que a gente faz muita visita, é socorrer as almas. Aí o tempo que não tá isso, né? Tô lá na igreja, às vezes limpando alguma coisa, ajeitando a casa da igreja, vou lá, tiro os forros, trago pra lavar, estendo. Então, meus irmãos, é uma verdadeira correria. Às vezes vem os irmãos de fora e às vezes quer aquela atenção, né? Que a gente fala, vamos lá pra casa, conversar, vamos tomar um café. Meus irmãos, eu não tenho tempo nem pra mim sentar com meu esposo, me tomar um café aqui em casa. É aquele café corrido que nós tomamos e ó, nós sai. O nosso filho Fernando, né? Tem vezes que a gente fica 2, 3 dias sem ver ele. Moramos na mesma casa. Moramos na mesma casa. Você acredita nisso? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Nós se vê mais no culto, porque ele levanta 5 horas da manhã pra ir trabalhar. Ele chega às 7 horas da noite do trabalho. Aí quando ele chega, nós já estamos lá na igreja. Aí a gente vai ver ele só lá no culto. Terminou o culto, ele vem embora porque ele tem que dormir mais cedo, porque ele tem que levantar 5 horas da manhã.
E nós fica lá, enquanto tem uma alma para nós orar, nós estamos lá na igreja. Tem dia que nós saímos 1h da manhã da igreja, porque como é que nós vamos deixar a alma oprimida e voltar embora? Tem que orar para aquela alma. Enquanto tá aquela fila ali pedindo oração, né? O Flávio tá lá e eu tô lá fora, às vezes ajudando a servir uma pipoca, um algodão doce, conversando com alguma irmã, né? Porque tem irmãs que vêm pedir conselho, daí às vezes eu fico ali conversando. Então, assim, meus irmãos, nossa vida é muito, muito corrida. Quem tá do outro lado, às vezes não consegue entender essa falta de tempo que nós tem. Nós não tem tempo domingo de comer um churrasquinho, vamos assar um churrasquinho que vão convidar os irmãos. Eu não tenho tempo para isso, meus irmãos. Eu queria ter esse tempo, queria que o tempo fosse maior, né? Mas não tenho tempo, meus irmãos, infelizmente. Eu falo isso diante da presença de Deus, meus irmãos. Eu não tenho esse tempo, não consigo Nós ter. entendemos, irmão, que é necessário nós ganhar alma, né? Ganhar almas. Então, nós não ficamos dentro de igreja e casa. Casa e igreja. Meus amados irmãos, eu tenho pedido aqui de socorro, de família que não tem nada na panela para comer. É pedido, né? Pedido assim, pastor Flávio, você consegue vir aqui? A irmã não tem nada na panela. Olha, esse dia foi semana passada. Nós fomos fazer visita na casa de 2 irmãs e ela não falou nada que estava faltando alimento na casa dela. E o Flávio falou assim, amanhã vocês vão no culto? Ela falou, a gente vai sim. O Flávio falou, então vocês vão para voltar embora, a gente leva vocês. Aí antes de terminar o culto, quando nós estávamos indo, o Flávio falou assim, Gisele, a hora que nós chegar lá na igreja, vamos um pouco mais cedo e você vai montar uma cesta mais bem caprichada para aquela irmãzinha. Eu falei, tá bom. Fui mais cedo, fui lá na salinha, montei uma cesta mais bem caprichada mesmo, com as coisas que vem do sítio, com as coisas do mercado, um sacolão bem grande. Quando quando o culto terminou, aí o Flávio pegou e falou a gente preparou uma bênção para vocês, né? Deus preparou uma bênção, porque nós não tem nada, meus irmãos, quem tem é Deus. É Deus que abençoou essa obra, nós não tem nada, então Deus preparou. Sempre a gente tem que falar, Deus preparou. E colocamos no carro, colocamos a irmã para levar embora. No caminho, quando a gente tava indo embora, que ela nem bem tinha entrado dentro do carro, ela pegou e falou bem assim, hoje ainda eu coloquei o último cozinhado de arroz no fogo. Quando eu coloquei o último cozinhado de arroz no fogo, o meu gás acabou. O meu esposo teve que ir emprestado um agiota para comprar o gás, porque senão não ia ter como cozinhar. E ela com um recém-nascido no colo, com mais 2 crianças pequenininhas. Então, meus irmãos, não é brincadeira a obra do Senhor. Veja bem para você ver. Uma dona de casa, as irmãs que estão acompanhando agora, já é difícil você tomar conta de uma casa, você ter que, às vezes, tomar conta, lavar roupa, cozinhar e tal, e às vezes ainda ir pro culto, círculo de oração, já é difícil, não é, minhas irmãs? Ainda mais as irmãs que às vezes trabalham fora, cuidam da casa, e depois em culto, círculo de oração, igreja. Agora imagina eu, que eu tenho, não que eu seja melhor que ninguém, entendeu? Ou menor que ninguém, nós somos todos iguais, mas veja bem, tenho a casa para me cuidar, eu tenho a obra para ajudar o Flávio, socorrer as famílias que estão necessitando. Eu tenho a igreja que eu sempre tenho que estar lá, tirando cortina, toalha, as coisas da Santa Ceia que eu tenho que organizar. Tem a irmã Solange que daí faz o pão, né? Eu só organizo a toalha, passo, organizo, lavo todas as coisinhas da ceia. Carinho, né? Tudo com o maior carinho, porque eu sei que as coisas de Deus, né, é santo. Aí tem mais a salinha de alimento. Quem organiza sou eu, meus irmãos. Que limpa as prateleiras, que guarda, que faz as compras lá. Eu e o Flávio vamos fazer as compras. Quando chega, ele descarrega tudo pra mim. Ajuda ele a descarregar ainda, limpa tudo ali. A casa da igreja, pra limpar os forros de cama pra mim trazer, pra mim estar lavando, deixar tudo limpinho pra quem vai vir ali. Então, meus irmãos, não é brincadeira. Ontem foi montado o guarda-roupa lá na casa da igreja. Já tá o guarda-roupa lá montado, né? Agora eu tô precisando ir lá, dar uma limpadinha lá, né? Pra ver se ficou sujo e guardar todos os forros de cama, organizar tudo certinho. Então, meus irmãos, é muita coisa. Fora isso, os cultos, que é o círculo de oração que eu tomo conta, que é hoje que eu tenho que estar lá. Agora eu tô tomando conta das vestimentas das irmãs, que a gente tem que mandar fazer, levar em costureira, tudo. Ontem eu passei o dia inteiro em Curitiba com os irmãos, procurando tecido, procurando gravata para os irmãos que vão participar. Então, meus irmãos, a obra não é brincadeira, meus irmãos. E aí, quando chegam os irmãos aqui, eles acham que a gente tem tempo. Né? Vamos comer fora. Vamos lá pra tua casa, nós fazer um almoço, nós fazer uma janta. Meus irmãos, sem brincadeira nenhuma, aqui em casa eu não cozinho porque eu não tenho tempo. Irmãos, o Flávio pega uma marmita, mas nós estamos passando ultimamente mais com o quê? Miojo. Olha, Deus tá vendo isso aqui, que nós estamos falando aqui agora. Deus não tá vendo? Deus não vê tudo? Olha, o
que nós estamos mais comendo à noite, meus amados irmãos, é miojo. Por quê? Porque nós não temos tempo. Você chega no culto 1h da manhã, o que você vai comer? Com fome. É esquentar, fazer um miojo pra você comer. Ele faz um miojo pra mim, eu faço outro, colocamos 2 na panela ali, dividimos, né, a gente come, hora vai deitar. Aí, hoje ainda o Flávio comprou uma marmita a gente dividiu ali em 2 pessoas, porque veio muito grande, dividimos em 2 pessoas ali, a gente come. E a obra, irmãos, a gente não tem tempo, Você acha que eu tenho tempo de encher de panelinha, cozinhar, tal? Eu não tenho tempo, meus irmãos, infelizmente eu não tô tendo esse tempo. Nós estamos precisando tirar pelo menos um dia, né? Almoçar com os irmãos, fazer um almoço lá na igreja, assar um churrasquinho, né? Juntamente com os irmãos, porque é gostoso ter a união não só para fazer a obra, mas também graças a você Deus tá aqui ali na igreja, né, Sandra? Nós vivemos essa união fora da igreja, né? Fora da igreja. Você não vê aí, né? Quando um irmão vai se mudar, meus amados irmãos, nós paramos o evangelismo, não tem evangelismo, e pegamos todos os obreiros da igreja e a gente vai para lá ajudar o irmão, né? Ajudar a carregar mudanças, carregar, entendeu? E assim nós vamos fazendo. E a gente vive num cansaço, meus irmãos, muito, muito grande. Até eu lembro que nas lives do pastor Júlio César, né? Às vezes a gente vê ele abatido, cansado, assim, que tá até... Por quê? Porque a obra, ela é espinhosa, meus irmãos. Ela é desgastante, ela é desgastante demais mesmo, porque você vai lá numa casa, que aquela família tá sofrendo, aquela família tá passando fome, Satanás tá esmagando, fazendo aquela pessoa contar moeda, né? Aí o que acontece? Deus usa a nossa vida para ir lá levar o alimento para aquela pessoa. A partir do momento que o alimento chega até aquela pessoa, Satanás, ele se levanta contra a nossa vida, porque ele queria ver aquela pessoa passando fome, contando moeda, mas Deus tocou no nosso coração para nós lá socorrer. Aí ele vem contra nós. E ali a gente, né, passa por muita luta por causa disso daí. E a gente não é de um irmão ou 2 irmãos que a gente vai lá e ajuda, porque Deus, né, dá a condição. É várias famílias, várias. Então você já imaginou a luta que nós passamos aqui, meus irmãos? Nós passamos por muita luta, muita tribulação mesmo. Só que, porque todo servo tem que passar. Sabe por quê? Só sabe quem faz a obra. É só quem faz a obra. Só quem está mesmo fazendo a obra de verdade sabe o que nós passamos, né? Retaliação, luta, nós fazemos com maior amor e carinho. Por quê? Porque essa terra é assim mesmo. Aqui, né? Se vocês estão esperando aqui, meus amados irmãos, que aqui você vai ter descanso, esqueça. Descansa, é só lá em cima quando chegar lá, né? A luta, aqui nós vamos ter todos os dias, não é de um jeito e do outro. Não é de um jeito ou do outro, né? Então, você que tem um ministério, meu irmão, se você prega a verdade lá dentro do ministério, você pode saber que o inimigo, ele vai levantar mesmo, ele vai querer afrontar vocês, ele vai querer segurar as pessoas para ajudar, para parar de ajudar a obra. Por quê? Se ele conseguir segurar todo mundo, ninguém ajudar a obra de Deus para, não é? Mas quem está no controle é Deus. É Deus que, se para um, Deus levanta outro. A obra de Deus nunca para, meu irmão, você quer saber, né? Sai uma pessoa, ela acha, não, é eu que faço aqui dentro, vai parar a obra, porque eu vou sair do ministério. Olha, é o maior engano seu. É o maior engano da pessoa, porque Deus levanta outro na mesma hora para suprir a obra, porque a obra é do Senhor, a obra é do Pai, meu amado irmão. Agora, quando a obra não é de Deus, porque tem obra que não foi levantada pela mão de Deus, aí é outra história, né? Aí é outra história. Mas quando a obra é do Senhor, Deus sempre vai estar dando condição, né? No meio da luta, tem vezes que você passa, né, madrugada de joelhos, chorando. É nesse momento que Deus fala conosco, é nesse momento que Deus envia pessoas, é nesse momento que Deus, né, supre a necessidade do servo de Deus, né? Mas sempre olhando para o alvo, sempre olhando para frente, sempre olhando para Cristo, meus amados irmãos. Olhar para Ele e aprender, né? Quando você erra, você tem que olhar e falar, opa, eu errei aqui, né? Pede perdão a Deus e acerta e não erra mais e segue em diante, segue avante, né? Para frente e para cima, para frente e para cima, olhando para sempre para Deus. E assim nós vamos aprendendo, né? Que nem eu, Gisele, nós estamos aprendendo, meus amados irmãos, né? Tem pessoas que, mas eles erraram. Falam, meu irmão, pelo amor de Deus, eu sou uma alma, ela é uma alma. Nós estamos aprendendo ainda. E graças a Deus, se Deus escolheu, levantou nós para essa obra, porque Ele viu, né, dentro de nós, que nós era para estar aqui, que era para fazer essa obra, né? Então é aí que as pessoas confundem, né, Zé?
Eles confundem. Até teve, acho que foi semana passada, uma irmã mandou mensagem, daí ela falou, eu nem vou mandar mensagem, já sei que vocês não vai me responder, não vai me ajudar mesmo. Acho que a gente não quer responder. E eu fui ver a mensagem só depois de uma semana. Por quê, meus irmãos? Às vezes eu tô ali no WhatsApp, as pessoas podem até pensar, ela tá ali, mas ela não quer visualizar minha mensagem porque ela não quer. Mas não é, meus irmãos. Eu acabo visualizando mais as mensagens que tem o código 42, porque é daqui, porque é almas que estão precisando de socorro de alimento, aí nós vamos socorrer pra lá, pra cá. Então eu fico ali atenta, porque é muita libertação aqui, é alimento que tem que levar, é coisas da igreja. Cada culto, o porteiro da igreja vem trazer pra nós o quê? Pedido de visita, pedido de oração, então, né? Então, nem do culto passado, às vezes, você não conseguiu visitar. Nós não estamos tendo tempo, meus irmãos, nem para cumprir todas as visitas, porque só as coisas da igreja, quando nós não tinha igreja, era muito mais fácil. Nós levantava de manhã, nós chegava de noite, não tinha compromisso. Era só isso, né? Com o horário da igreja, era só isso. Fazer a obra, visita, obra. Embora era difícil, porque as pessoas perguntavam qual ministério, não tinha ministério, né? Problema, aí era o tal do problema, né? Mas não tem ministério? É Jesus Cristo, porque não tinha. Então, assim, meus irmãos, agora Meu Deus do céu! Agora nós temos mais a igreja para tomar conta, e que eu pensei que era fácil, né? Quer dizer, sabia que era difícil, mas não tão difícil assim, porque sempre é um irmão que traz um problema. Quando não é um, é outro. Quando não é uma coisa, é outra. Você vê, ó. Então, não é fácil. Ó, pra você ver. Quem que já percebeu que tá uma luta a transmissão pra live pra você assistir? Meu Deus do céu, meu amado irmão. Tá uma luta. E não é falta de esforço nosso. Ó, tem dia que nós passa ali, né, de 3 horas da tarde até quase 5, 6, 7 horas da noite, né, arrumando, tentando melhorar. E uma luta que é só Deus na causa, meus amados irmãos. Uma coisa é outra, uma coisa é outra. E nós estamos empenhados. Por quê? Porque, pra mim, se tiver 2 almas do outro lado que alcançou a verdade, pra mim já valeu. Tá valendo, já tá de bom tamanho, né? Então, mas é uma luta, né? É uma luta. Agora, se fosse carnal, se fosse uma porta larga, que tudo pode, né? As coisas ia fluir mais fácil. Mas quando a porta é estreita, quando o negócio, né? Nós aperta mesmo, nem muito. Já viu falar em crente azeitona? Quem que viu falar em crente azeitona? Tem muitos desses aí por aí. Sabe o que é crente azeitona, meus amados irmãos? Quer aprender com o pastor Flávio o que é isso? Eu vou explicar para você o que é um crente azeitona. O crente azeitona é assim, você aperta ele ele espirra, pula longe. Quando você prega a verdade para ele, fala, o negócio é assim, ó, é assim. Ah, não, mas desse jeito eu não aceito. Desse jeito. Meu amado irmão, meus amados irmãos, ou você tá focado em Deus, ou focado nas pessoas. Porque assim, se você estiver focado no mundo terreno, você está ali para agradar as pessoas. Mas quando você está focado em Cristo, você está para agradar a Deus, né? Você não tem compromisso de ficar bajulando pessoas. Você não pode querer bajular pessoas. Você tem que pregar a verdade para ela. Lógico, tudo com mansidão, com carinho, porque é uma alma, né? Uma alma. Mas se não quer, o que você vai fazer? Não tem que faça. Ué, se não quer a verdade, o que você vai fazer? Não tem como. Né? Não tem como não. Então, quando nós entendemos, eu, Cristina, entendemos isso, né? Quando nós entendemos, nós passamos 3 dias chorando, né? 3 quando dias. Conhecemos verdadeiramente o Espírito Santo. É verdade, quando a palavra ela veio, você vê que há 7 anos nas igrejas de Porta Larga, não conhecia nada mudou nessa vida. O que era, né, o verdadeiro evangelho. A gente ia, mas não mudava nada, meus irmãos. Nada mudava, não sentia aquela presença de Deus. Às vezes escutava um louvor aqui, outro, chorava, mas quando voltava para casa, continuava. Emoção, né? Sabe, aquela sede, mas aquela sede nunca matava, sabe? Aquela sede, Falar em sede, vou pegar uma água para ele tomar agora. Então, meus irmãos, quando o evangelho verdadeiro, ele veio sobre nós, mudou totalmente a nossa vida, mudou tudo. A gente ficou 3 dias chorando sem parar. Eu lembro que na época eu trabalhava de diarista, eu fui trabalhar e eu levava marmita pro serviço, e a minha patroa falou, você não vai almoçar, Gisele? Eu cheguei chorando, eu fiquei chorando o dia inteiro com meu coração queimando.
e não consegui comer, voltei embora sem comer, fiquei em jejum, mas eu não conseguia comer, porque eu fiquei tão cheia da presença do Espírito Santo por ter conhecido o que era a palavra dele, o que era o verdadeiro evangelho, o que ele queria, o que ele requeria de nós, né? Então, quando foi no outro dia, minha patroa começou a ficar preocupada, achando que eu tava com depressão e tal. Falei, eu não vou explicar pra ela. Ela não vai entender o que tá acontecendo nunca, comigo. né? Ela não vai entender. Quando foi no outro dia, eu lembro que era na terça-feira, eu fui de novo, né? Aquela marmita ficou dentro da geladeira dela, não consegui comer de novo. E eu consegui comer só no outro dia, no terceiro dia. E com o Flávio aconteceu a mesma coisa. Então, assim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele veio, ele entrou com tudo dentro de mim. Quando eu conheci a verdade, eu falei, quando aquela verdade, ela veio até os meus ouvidos, que eu comecei a ouvir, eu abri o meu coração para Deus. Naquele momento, o Espírito Santo, ele veio assim, ó, como um raio, uma flecha que entrou com tudo. E ali eu falei, eu quero essa verdade dentro de mim. E o Flávio também, e ali o Espírito Santo se fez presente na minha vida. A partir daquele momento eu comecei a abandonar as velhas práticas, eu comecei a abandonar tudo aquilo que estava me prendendo, a televisão, roupas curtas, as vaidades, porque quando você tem aquela vaidade, aquela vontade de se maquiar, parece que aquela autoestima sua, ela vai lá em cima, como um estrondo, que você, às vezes você pode estar triste, abatida, angustiada, mas quando você coloca um pó no teu rosto, que você alisa, joga pra cá, joga pra lá o cabelo, faz uma luz, uma progressiva, você se olha no espelho, passa um batom, um lápis, um rímel, um batom, talvez uma lente de contato, um brinco, nossa, você joga o cabelo pra lá, pra cá, você se sente poderosa, você olha no espelho, você fala, olha como é que eu tô, né? Eu sou muito linda. Eu sou muito bonita. Então ali você começa a se sentir bem. Só que quando você vai tomar um banho, né? Aquilo cai tudo por terra. Sai a maquiagem, sai a escova, sai a chapinha, sai tudo. E ali você vê quem realmente você é. Quando você olha pro teu espelho, que você lava o teu cabelo, que você tira essa maquiagem. Quando vê... chora, outro dia tá tudo borrado, como é que é? Tem que ficar fazendo assim, faz assim, né? Quando chora, enche tudo o rosto de lápis, ali fica tudo preto, Deus, né? Escorre aquela lágrima preta. Então, meus irmãos, é muito complicado, sabe? Essas coisas. E a mulher, ela pensa que pra ela se sentir bem, ela tem que estar maquiada, ela tem que estar, né, deslumbrante, ela tem que estar com o salto toda, porque ela quer ser o centro das atenções. Aonde ela passa, todo mundo tem que olhar, tem que chamar a atenção dos homens casados, dos solteiros, dos velhos, dos novos, das mulheres, tem que chamar a atenção de todo mundo. Mas vocês se esquecem que quem você tem que chamar a atenção é do Deus vivo. Glória! É desse que você tem que chamar a atenção. Pra quê? Pra que ele olhe pra sua vida e possa cada dia transformar mais você, e que ele possa colocar a santificação cada vez mais no seu coração, né? Nas vestes, por dentro, por fora, né? Nas vestes, no andar, no vestir, no falar, no dormir, para que você possa ganhar a tua salvação. Porque muitas das vezes nós pensamos, eu já tô limpo, né? Eu já tô ganhando a salvação, mas tem coisas que você tem falado, que você tem feito, que você pensa que não é pecado, mas muitas das vezes é pecado para Deus aquilo que você tá fazendo. E às vezes você pensa que você tá certo, de repente vem aquela angústia sobre a sua vida, você pensa, o que tá acontecendo comigo? Eu tô fazendo tudo certo. Porque às vezes tem algo errado com você, que você tá precisando ainda se libertar, algo que você tá precisando mudar na sua vida, que Deus ainda precisa fazer um conserto, né? Você fazer um conserto com Deus, abandonar mais algumas coisas, porque a Bíblia fala, aquele que está limpo, se limpe mais. Não é para parar ali aonde ele já conheceu a palavra, aonde ele já abandonou. Ele fala, se limpe mais. Se você já tem a bondade no seu coração, ainda seja mais bondoso, mais generoso ainda com o seu irmão. Embora que a gente sabe que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na terra, que quando você é muito, muito bom para as pessoas, elas pisam em cima de você, crente pisando em cima de crente, mas o crente que é verdadeiro e que ele é lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele não pesa os irmãos, ele não é um peso para o seu irmão, mas sim, ele tenta ajudar o seu irmão, sem pesar o seu irmão, porque tem muito crente aproveitador na face da terra, que porque ele acha que ele aceitou Jesus Cristo, ele tem que ir lá e pesar o seu irmão, e que o outro crente é obrigado a ajudar ele só porque ele aceitou Jesus Cristo.
Jesus Cristo não precisa do nosso dinheiro. Deus, ele não precisa do nosso dinheiro. O que ele precisa é que você venha limpar o teu coração, é você se limpar, corpo, alma e espírito, para que você possa morar juntamente com ele. Porque é isso que Jesus Cristo ele quer para você. Ele quer que você abandone o pecado para você não ir morar no inferno, porque ele quer que você vá morar com ele, reinar com ele para todo sempre e adorar ele em espírito e em verdade. Então não pensa que ele precisa do seu dinheiro, não pensa que ele precisa de você, porque ele não precisa de você. Ele já tem os anjos, quantidade de anjos, que tem milhares e milhares de anjos que entoam louvores, que coroam ele dia e noite. Então é todo dia os anjos adorando ele. Ele não precisa de nós, mas nós precisamos dele sim, meus irmãos. Nós precisamos dele todo dia, toda hora, todo momento, meus irmãos, nós precisamos. Porque se não fosse Jesus Cristo na nossa vida, Satanás já tinha nos matado, Satanás já tinha nos destruído, e uma hora dessa nós estaríamos queimando em chama, um fogo eterno que não se apaga, que os vermes não morrem, estariam comendo nós lá, meus irmãos, e nós nunca iríamos morrer, ia ser para a eternidade. Mas Jesus, pela misericórdia dele, nós estamos vivos, temos essa linda oportunidade, essa chance de servir Jesus Cristo, de abandonar o pecado, de sermos melhores para os nossos irmãos, de não ser um peso, mas ser, né, um irmão que entende o lado do outro irmão, que quando vê realmente que aquele irmão está precisando e você tem mais a condição, você estende a mão para ele. Mas tem irmãos que têm condições maiores e ainda querem sugar o seu irmão que não tem nada, em vez de estender a mão e lá ajudar o seu irmão que não tem nada, que está passando por dificuldade, ainda vai lá, às vezes vai vender algo, ainda quer cobrar valor muito alto do seu irmão, sem ver injustiça perante os olhos do Senhor. Mas eu quero ver você enganar, Jesus Cristo naquele dia, meus irmãos. Não seja assim, meus irmãos, não seja injusto, mas seja justo, porque Jesus, ele foi justo aqui na terra, e ele continua sendo justo, porque ele não muda. A palavra dele diz que ele não muda, imutável, né? Nunca ele vai mudar, meus irmãos, e nós precisamos se tornar melhores, nós precisamos, né, voltar, né, voltar a ser o primeiro amor, como a igreja primitiva. Nós estamos precisando, meus irmãos, né, ser como aquele povo antigo que não olhava, sabe, não olhava para a aparência, não olhava para a vaidade, não olhava para as dificuldades, mas olhava em ajudar aquele irmão que está passando necessidade, ou tinha um coração voltado para o próximo, né? Quem tinha dividia, né, se tinha 2 abóbora, dava outra, se tinha uma, partia no meio, dava a abóbora para o irmão, mas ele ficava feliz quando ele podia ajudar aquele irmão, porque ele sabia que estava saciando a fome daquele irmão. Entendeu, meus irmãos? Mas não podemos ser um peso, para o nosso irmão, meus irmãos. É verdade. Não podemos, a não ser que você não tenha nada mesmo, nem o que comer. Aí sim, meus irmãos, você pode ir lá, né? Na verdade, você não precisa pedir nada para ninguém, sabe por quê? Porque quando nós temos uma vida com Jesus Cristo, nós obedecemos a palavra do Senhor, nós andamos conforme a palavra dele. Quando nós vamos dormir, o Senhor nos revela em sonho, ou ele usa um irmão para falar para você ajudar aquela pessoa. Ele nos revela a necessidade que aquele irmão está passando. O verdadeiro servo do Senhor, ele não abre a boca para pedir nada para ninguém. Ele dobra o joelho dele no chão, ali ele deixa aquele joelho calejado, ele ora, e ele pede: Senhor, envia um servo, meu Pai, para me ajudar, Senhor. Eu sei que o poder, a majestade está em tuas mãos, meu Pai. Faz uma obra na minha vida. Não deixa os meus filhos perecer, não deixa a minha casa perecer, Senhor. Abre as portas para o meu esposo, abre as portas para os meus filhos, Senhor. Não deixa nós perecer. Não tem nada na panela, mas eu confio na providência do Senhor, e ali o Senhor se faz presente, porque ele falou que ele nunca ia deixar um justo mendigar o pão. Então, se você está mendigando o pão, é porque você não tem dobrado o seu joelho no chão, não tem escutado a voz do Espírito Santo, não tem obedecido a palavra do Senhor. Porque desde que eu comecei a obedecer a palavra do Senhor, e eu comecei a dobrar o meu joelho, eu comecei a clamar, eu comecei a obedecer, eu comecei a clamar pela misericórdia, e comecei a me humilhar, a ser humildes mesmo, meus irmãos. Embora Deus possa fazer o que Ele fizer na nossa vida, Ele pode dar, Ele pode tirar, eu sempre vou ser humilde na presença dEle, porque, meus irmãos, Jesus Cristo, Ele é humilde, Ele andou pela terra, Ele
sendo filho do dono, Deus Todo-Poderoso, ele sendo dono desse mundo, ele tinha toda a majestade nas mãos dele, ele veio e nasceu numa manjedoura, olha a situação que ele passou, ele não tinha nada, meus irmãos, ele andava de sandálias sobre o deserto, no sol quente, ele não andava com roupas finíssimas não, meus irmãos. E ele era humilde, meus irmãos. Ele era humilde e continua sendo humilde, porque só tem quem tem humildade no seu coração, ele vai ter amor ao próximo. Porque se ele não for humilde, ele não tem humildade, sinceridade no coração dele, não tem como, meus irmãos, agradar a Deus. Não tem como você ter amor na outra pessoa. Como que Deus vai tocar no seu coração para você ajudar se você não tem humildade, não tem sinceridade? Tem que haver sinceridade no teu coração também. Sei, nós somos falhos, meus irmãos. Eu tô falando todas essas coisas, não é porque eu sou 100% crente, não, meus irmãos. Não é isso. Eu tô tentando chegar à perfeição. Embora eu sei que é muito difícil. É muito difícil, meus irmãos. Não é fácil. É luta, é prova mesmo. Porque nós vamos passar por prova. Olha, meus irmãos, o que os discípulos passaram aqui na terra. Olha o que eles passaram aqui. Você acha que eles tinham vida boa? Deus abençoa sim, meus irmãos. Eu creio, ele abençoa. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não abençoou a vida de Jó? Ele abençoou. Jó, né? Ele era rico. Depois passou tudo pela prova que passou. Deus tirou tudo. E depois ele ficou ainda muito mais rico do que ele já era. Deus abençoa sim, meus irmãos. Mas eu tô querendo explicar para você que vai ter momentos, vai ter situações na nossa vida que nós vamos passar pela prova, que nós vamos passar pelo estreito, que o Senhor vai permitir que nós venha passar pelo estreito, para ver se nós vamos murmurar, para ver se nós vamos pegar e ficar murmurando contra a palavra dele, falando, o Senhor não está na minha vida. Vão colocar Jesus na parede, né? Sim, vão colocar Jesus na parede, querer obrigar ele a dar as coisas para vocês. Mas não faça isso, meus irmãos. É na prova, louve ao Senhor. Tinha aquela mulher que ela perdeu o filho dela. O filho dela tinha morrido. O profeta perguntou para ela, como você está? E ela falou, vai tudo bem. Em meia luta, em meia prova, vai tudo bem. Eu sei que é difícil eu estar falando isso daí para vocês, porque às vezes eu mesma, meus irmãos, estou passando por prova. Eu falo, Senhor, onde que o Senhor está, Pai? Eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele está a todo momento junto comigo, porque eu tenho obedecido a palavra dEle. Mas muitas das vezes, meus irmãos, às vezes eu falo para Ele, onde que o Senhor está, Senhor? Eu estou passando pelo deserto, eu estou passando por essa prova, Senhor, aonde o Senhor está? Mas Ele está conosco, meus irmãos, Ele está conosco. Jesus, Ele sendo santo, olha a tribulação que o nosso Jesus passou. Ele sofreu tanto, meus irmãos, tanto. Só que tinha uma diferença. Nós podemos passar pela prova, pela luta, mas nós somos pecadores. Mas Jesus, que pecado aquele homem tinha? Me diga, meus irmãos, qual pecado Jesus Cristo tinha para fazer o que fizeram com ele? Se nós passasse ainda o que ele passou, ainda, meus irmãos, mesmo assim, não seria como ele, porque ele não tinha pecado, porque nós somos pecadores. Era merecido ainda que nós ia passar, porque nós somos pecadores. Muitas das vezes a gente levanta de manhã, não tem um pão, nós já fica reclamando. Às vezes tem o café, não tem o leite, nós já fica reclamando, meus irmãos. Às vezes a esposa olha pro marido, o marido, coitado, tá passando por dificuldade, tá procurando emprego, tá levantando cedo, não tá conseguindo procurar, não tá conseguindo achar um emprego. A esposa olha, né, pro rosto do marido e fala, por que eu fui casar com você? Eu deveria ter casado com um rico. Porque se eu tivesse casado com um rico, pelo menos ia ter pão e leite, carne e mistura na minha mesa. Agora eu fui casar com um pobre que nem você, agora não tem nada pra comer aqui, só tem um café puro, não tem mistura, ou só tem um ovo aí. Meus irmãos, nós temos que parar de reclamar, nós temos que começar a agradecer a Deus pelo fôlego de vida, por a nossa família não estar passando por dificuldade, de enfermidade na nossa família, porque tem mães que estão com seus filhos na UTI. Muitas das vezes o filho está pedindo um leite lá na UTI, ela até tem o dinheiro para comprar, mas não pode dar o leite para ele porque ele está lá, passando pelo processo de enfermidade, que não pode tomar aquele leite, não pode estar comendo aquele alimento pela enfermidade que ele está passando ali, meus irmãos. Então vamos glorificar o Senhor, porque às vezes seu filho está com saúde na casa, ele só tem um café preto para dar para ele, mas está dando para matar a fome dele, né? Ele não está com enfermidade, porque tem muitas crianças que estão lá, meus irmãos, tudo entubado nos hospitais. Nós chegamos, estavam tomando água com açúcar. Imagine, meus irmãos, nós chegamos na casa de famílias que estavam bebendo guarapa, água com açúcar. A criança bem magrinha, com os bracinhos tudo seco, só com aquela barrigona grande, cheia de verme. Ali, meus irmãos, doía nosso coração, porque, meus irmãos, nós também não temos aquela condição toda.
Não temos aquela condição toda de estar alimentando todo mundo. Antigamente a gente tinha, né, há um tempo atrás Deus estava abençoando bastante, a gente estava conseguindo comprar bastante alimento, muito mais famílias estavam sendo alimentadas, mas por causa dessa pandemia, né, as coisas estão se estreitando. A Bíblia fala, dias piores virão sobre a terra. Eu não estou reclamando, meus irmãos, mas a Bíblia fala, dias piores virão sobre a terra. Hoje a gente está conseguindo ajudar menos pessoas, mas eu glorifico a Deus, porque essas pessoas estão sendo alimentadas. Glória a Deus pelas mãos do Senhor. Que nem, meus irmãos, muitos, né, vem aqui em casa, fala pra mim assim, nossa, você mora nessa casa de madeira, né, tá toda podre, tá caindo, né, a janela tudo com durex ali. Mas eu glorifico a Deus, meus irmãos, eu glorifico a Deus, porque eu tenho saúde, eu posso levantar cedo, posso tomar um banho, colocar minhas vestimentas, e eu posso fazer a obra do Senhor, posso levar uma palavra de conforto para aquela pessoa lá que tá atribulada, que tá desanimada. Eu glorifico a Deus. Porque o tempo está na mão do Senhor. A hora que Ele quiser abençoar, Ele abençoa. A hora que Ele quiser que eu passe por prova e não queira me abençoar em nada, amém também, meus irmãos. Vou estar glorificando o nome do Senhor. Eu era uma pessoa muito reclamona. Eu falava direto para mim. Ele falava para mim, Zélio do céu, você só reclama. Por que murmurar? Você murmura daqui, murmura. Parei de reclamar, meus irmãos. Parei. Porque eu comecei a ver que isso daí eu podia perder minha salvação por causa disso daí. Parei de ficar reclamando. Eu falava pra ele, tem que construir logo, não tem isso, não tem aquilo, não sei o que, tem que arrumar essa casa, o fogão tá velho, a geladeira tá velha, ou não sei o que tá mais velho, roupa tá velha, tudo que eu tava reclamando, nada tava bom, nada. Ele fazia um café, eu reclamava do café, fazia um arroz, eu reclamava do arroz. Então, meus irmãos, chega um ponto na nossa vida que nós temos que olhar pra Jesus, parar de reclamar, dar glória em tudo, meus irmãos. Vamos dar glória em tudo. Eu não sei por que surgiu esse assunto agora. Nós estamos falando sobre isso, né? Meus irmãos. A live não era para ser sobre isso. Não entrei na live para estar falando essas coisas. Mas Deus me direcionou para que eu viesse falar isso daí. Talvez você que está nessa live estava precisando ouvir essa palavra, porque eu creio, né, que essas palavras que eu estou falando aqui, meus irmãos, eu tenho certeza que chegou em algum coração aí, né, de alguém que às vezes estava murmurando demais, e eu creio que tocou no seu coração, e daqui pra frente você vai parar de reclamar e vai dar graça, vai começar a dar graça em tudo que o Senhor fizer na sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tava aqui sempre, às vezes, conversando com os irmãos, eles conversam com o Flávio, falei, às vezes a gente luta tanto aqui nessa vida, trabalha, às vezes não tem tempo para fazer a obra, às vezes deixa para ir pro culto, né, outro dia, não quer ir por causa do trabalho, aí vão fazer hora extra, trabalhar, e sabe, meus irmãos, tá passando tudo muito rápido, meus irmãos, tudo muito rápido aqui nessa terra, e às vezes nós levamos a vida toda para conseguir comprar uma casinha, às vezes comprar os móveis. Eu sei que isso daí é bom, é necessário, né, você tem tudo arrumadinho, é bom, é necessário, sim, meus irmãos. Mas às vezes você esquenta tanto a cabeça, fica ali, sabe, a cabeça chega a queimar. Deus do céu, tô trabalhando, não consigo isso, aquilo, aquela correria toda. Você acaba ficando desanimado porque você não tem aquilo, tal. E às vezes, Jesus vem que depressa, assim, ó. Fica tudo. Você poderia ter congregado, você não congregou. Você poderia ter orado mais, você não orou. Você poderia ter usado aquela economia que estava no banco para ajudar o seu irmão e você não ajudou. E Jesus Cristo veio, meus irmãos. Veio, ficou a economia lá no banco e você perdeu a sua salvação e foi para o inferno. Um dia Jesus falou comigo. Ele falou bem assim para mim: é pecado aquilo que você poderia ter feito para o teu próximo e você deixou de fazer. Isso também vai te levar à condenação. Essa palavra, ele falou isso daí para mim, meus irmãos. Então, meus irmãos, reflita nessas palavras que eu tô falando para você aqui neste momento. Não é uma palavra, meus irmãos, de mim isso daí. Isso é uma palavra que o Espírito Santo tá me direcionando a falar com vocês nessa tarde, meus irmãos. Daqui a pouco eu tô indo pro círculo de oração, né? A gente vai estar lá ensaiando, vai ter a palavra. Hoje lá, nossa irmã Richelle vai estar pregando a palavra. Mas foi necessário eu ter entrado nessa live. Até a hora que o Flávio me convidou, falou, vamos fazer uma live junto? Eu pensei, não, né? Eu já vou ter que organizar as coisas, daqui a pouco eu já tô indo pro círculo de oração e tal. Aí eu falei, não, vou entrar sim. Vai, né? Vai que Deus venha me usar para falar com os irmãos. Vai que ele vem, né? Então o agir é dele. Ele usa quem ele quer. O poder tá nas mãos dele, não tá na minha mão, não tá na mão do Flávio. Nós só somos assim, vaso na mão do Senhor, né? Olha bem pra você ver. Quando você ajuda uma pessoa, você pensa, ó, presta atenção.
Você pensa que é você, mas não é você que fez isso. Não é. Foi Deus que fez isso na vida daquela pessoa que recebeu. Eu entendi isso. Quando eu ajudo o meu irmão, não é eu que estou ajudando, não. Jesus não falou que a glória é dele? Jesus não falou que é para ele, tudo é para ele? Se é eu, então é eu que estou recebendo? Não, é Deus, meu irmão. Você não entendeu isso, não? Não entendeu, você que está aí do outro lado? Eu entendi isso, ó, quando eu conheci Deus de verdade. Quando eu passo por uma pessoa, meu irmão, olha bem para você ver. Às vezes você tem R$5 no teu bolso. Você passou por ela e aquilo ficou, volta e dê para ele. É Deus que está falando contigo. É Deus que está mandando dar os R$5 para aquela pessoa. Hoje aconteceu isso comigo. Eu passei, eu vi um senhor ali, eu passei por ele. Eu fui caminhando, cada passo que eu dava, Deus falava, volte lá e dá para ele. Dá para ele o que você está aí. Eu não consegui dar mais que 10 passos. Eu estou falando aqui o que aconteceu comigo. Aí eu voltei e dei, né, um dinheiro para ele, para aquele senhor que estava lá. Mas eu sabia que não era eu que estava dando. Era Deus que tocou em mim, porque se Deus não toca, eu não voltava. Você está entendendo isso? Você entendeu isso? Se Deus não tocar na tua vida, é lógico que você não vai fazer. É lógico que você não vai abençoar a obra. É lógico que você não vai ajudar ninguém. Então quando você ajuda alguém, foi Deus que te usou, entendeu? Então a glória é de Deus. A glória é para Ele, tá bom? Então é isso que vocês têm que entender. Vocês entenderam isso? Eu entendi que quando eu estendo a mão pro meu irmão, é Deus que tocou em mim fazer isso, entendeu? Ele que fez eu abençoar a vida daquela pessoa. Quando nós recebemos a Kombi, né? Então o que aconteceu? O irmão foi tocado por Deus. Deus usou ele como instrumento dele, como um servo de Deus na terra, como um vaso de Deus, né? E abençoou nós, né? Mas a honra é para Deus. O irmão foi só um instrumento na mão do Senhor. Então é isso que nós temos que entender. Então eu entendi isso, né? Quando eu ajudo um irmão meu, não é eu, meu irmão. Você tem que esquecer que não é o pastor Flávio, não é o Flávio que está fazendo isso. O Flávio foi um instrumento na mão de Deus, um instrumento na mão do Senhor. E é assim que nós temos que ser, né, Zé? É verdade, meus irmãos. Quando, né? Tem que estar atento, né? Para ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Para que você possa fazer aquilo que Ele te ordenou. Porque se você não tiver sensível com os seus ouvidos para você ouvir aí a você voz vai ser de você, Deus, né? Você vai fazer a tua vontade. Aí você vai fazer a tua vontade, né? A tua carne. Mas se você estiver atento, vigilante, Ele fala conosco. Ele fala dentro de você. Vai lá, ajuda aquela pessoa que ela está passando por aquela dificuldade. Vai lá, ajuda aquele. Ou, às vezes, uma palavra, fala aquilo. Aí você é um instrumento na mão do Senhor, meus irmãos. Essas coisas você tem que aprender. Você está andando pelo calçadão da tua cidade, você passou por uma pessoa, você foi caminhando, né? Foi caminhando ali, e ficou aquela imagem daquela pessoa, tá martelando em você, Deus tá falando, filho, volta, vai lá dar um abraço naquela pessoa, por mim. Fala, ó, Jesus mandou te dar um abraço. Se você não tem nada, vai lá dar um abraço nele. Fala palavra, que tua boca tem poder. É verdade. A tua boca, você pode profetizar na boca dele. Fala, meu irmão, hoje você está nessa luta, mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo na tua vida, que amanhã Deus vai usar um homem de Deus que vai passar aqui e vai te ajudar. Você está entendendo? Palavra, com autoridade, Flávio, fé. vai ter live da madrugada, porque amanhã nós vai pro sítio, né? Ah, foi bom. Ó, tá ótima a live tá abençoada aqui, né? Dá um like, você chegou agora, esqueceu de dar um like, dá um like aí, porque o YouTube não tá notificando as pessoas mais, meus irmãos. O canal aqui não tá sendo notificado para os irmãos. Ninguém tá recebendo mais a notificação do canal. Então dá um like, você que tá aí. Olha, sexta-feira, campanha de oração. Não vai ter na sexta, mas vai ser na quinta-feira. Então é hoje? Então é hoje pra amanhã. De hoje pra amanhã. Porque sexta não vai ter. Hoje, né, essa madrugada, às 3 horas da manhã, estaremos na live então, meus irmãos, né, orando ali. E eu creio que hoje é o último dia. O encerramento. Hoje é o encerramento da campanha. Terceira, né? Da família. A família. Amém? Olha pra você ver como... Tinha uma irmã ali que estava testemunhando, não lembro o que é, mas ela estava testemunhando. Tem testemunho. Tem vários testemunhos, meus irmãos. Tem uns que mandam no WhatsApp, às vezes a gente consegue visualizar, às vezes não. Uhum. Meus irmãos, eu já praticamente estou de saída para o circo de oração, mas antes de sair para o circo de oração, eu quero estar mostrando para os irmãos
os tecidos que Deus deu a condição para mim estar indo em Curitiba. Então a gente foi lá e comprou 30 e poucos metros de, acho que 34, 36, não me lembro muito bem, de tecido para nós estar fazendo os vestidos das irmãs, né? E a igreja aqui não cobrou nada das irmãs, dos irmãos, foi comprado tudo com a oferta que entra dentro da igreja, porque os irmãos aqui são muito carentes, são muito humildes. Então a gente vai estar mostrando para os irmãos. Também quero agradecer uma irmã, ela mora na cidade de Jaú, e não sei se é Baú, é Jaú, acho que é Jaú. Ela comprou na internet as capas dos edredom para casa da igreja, e hoje chegou já a entrega, né, pela internet, graças a Deus. Quero que Deus, né, venha abençoar a vida dela. E muito obrigada, irmã, por estar fazendo parte dessa obra, por estar colaborando com essa obra. E chegou ali, daqui a pouco já vou estar lá na igreja, colocando as capas nos edredom. E a gente comprou também bastante gravata para os irmãos, acho que foi 16 gravatas, tudo azul. E o vestido vai ser azul com preto. Então tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Não estamos fazendo para se mostrar, mas para ficar uma coisa bem bacaninha, né, naquele dia, ali para o Senhor Jesus Cristo. Vou estar mostrando para os irmãos. Só um pouquinho, segunda um pouquinho só. Já vou para liberar você, mas eu tenho que falar isso aqui para os irmãos, né? Ó, os irmãos estão falando que vai estar junto com nós na Santa Ceia. Tá vindo muita gente, né? Meus irmãos, tá sábado vindo agora. Muitos irmãos na Santa Ceia. Vai vir uma caravana sábado também. Ai, vai vir uma caravana. Uma caravana vai vir no sábado agora, no culto, tá vindo pessoa. Ó, eu fiquei surpreso com isso aqui. O dia que fizeram uma caravana da CCB, da Congregação Cristã, para vir aqui, e eu falei, meu Deus, né? Falei, meu Deus, os irmãos não estão mais com a mente cauterizada. Da CCB, da Congregação Cristã, fizeram uma caravana e vieram. Falei, ô meu Deus, é o Senhor mesmo que está trabalhando. É o Senhor que está trabalhando. Mas só uma coisa aqui, meus irmãos. Eu estava na live, né? No culto que a gente estava comigo. Deus me falou sobre um caminhoneiro, que Deus estava dando livramento para ele, né? Outro dia a irmã mandou o vídeo do caminhoneiro que passou, pegando fogo na BR, nos dois lados ele passou com o caminhão. Passou com o caminhão, pegou fogo no caminhão, ele agarrou o mato, pulou do caminhão e Deus deu livramento para ele. Olha para você ver como é forte, né? Através da oração. A oração tem poder, meu irmão. A oração cura, liberta e transforma a vida. Então isso aí é para quem crê, né? E eu sei que Deus alcançou o irmão aqui, que Deus falou comigo, que esse irmão que estava nessa live, ele precisava ouvir isso aqui, meu irmão. Foi para você aí que está aí do outro lado. Olha bem, quando você está andando, você pode ter R$5 no bolso. Você passou pela pessoa e você foi andando e aquela voz falando, volta, dá pra ele, volte para trás, meu irmão. Volta, porque é Deus que tá mandando. Não é seu dinheiro, não. Você pensa que é seu, tá no teu bolso, mas o dinheiro não é seu, porque Deus te deu a condição do dinheiro, tá no teu bolso. Ah, eu tô trabalhando, pastor Flávio, eu tô ganhando 1.500 por mês. Deus deu o trabalho para você. Se quiser tirar, ele tira, meu irmão. E se quiser fechar a porta, você vai ficar sem ganhar um centavo. Então, abra a tua mente, entenda e glorifique o nome do nosso Deus, tá bom? Deus abençoe, né? Vamos mostrar para liberar a Gisele já aqui, senão nós não vamos conseguir encerrar a live, né? Ó. Olha aqui, meus irmãos. Aqui, não tá aparecendo, Flávio. Tá? Deixa eu virar então aqui. Tem que virar. Deixa eu virar aqui. Aí, agora tá mostrando. Tá mostrando agora? Uhum. Então, meus irmãos, olha aqui, ó. Aqui tem, acho que 20... acho não, tem 24... Tá muito pesado isso daqui, ó. 24 metros de tecido preto. Aqui... Tem 10 metros do azul. Também. Aqui estão, ó, as gravatas azul. Tudo aqui, ó. Fica tudo gravata, meus irmãos. Tudo, ó. Eu comprei 16 gravata. Esse aqui chegou agora. Aqui são tudo as capas. Que a irmã mandou? A capa pro edredom que a irmã mandou. Chegou agora, acabou de chegar, né? Chegou agora há pouco do correio. Acabou de chegar do correio pra nós, Tava irmão. precisando, meus irmãos, disso aí, mas a gente não veio comprar, porque é tanto detalhe, é tanta coisa, né? Nem eu tenho isso aqui na minha casa, meus irmãos. Então, olha, né? Pra igreja, pros irmãos que vêm congregar aqui, que vêm parar na casa da igreja. Deus cuida da obra dele, meus irmãos. Então ele tem cuidado. Na verdade, pra ser sincero, eu nem sabia que existia capa para edredom, pra ser bem sincera. Glória a Deus. Deus tocou no coração lá da irmã e a irmã comprou, olha, da onde que ela é? Capa. De Jaú? Jaú, né? Ela comprou, eu glorifico a Deus e também, né, louvo a Deus pela vida dessa irmã que doou essas coisas pra casa da igreja. Daqui a pouquinho eu já vou levar pra lá também.
né? Vou estar recolhendo os lençol, forro de cama, tudo, né? Que do final de semana que os irmãos vieram parar na casa, dobrar tudo certinho no guarda-roupa, né? Para que Deus, né, venha se alegrar, né, conosco. Então tá aqui, ó, as gravatas, várias gravatas, né? As capas aqui dos edredom, aqui muito tecido, né? Muito tecido, meus irmãos. Aqui tem, no total, tem 34 metros de tecido. Do azul, do preto, porque assim, meus irmãos, o vestido ele vai ser azul com preto, ele vai ser feito, né? Então vai ficar bem bacaninha, tudo na doutrina, tudo nada apertado no corpo das irmãs, tudo folgadinho para não modelar, né, o corpo das irmãs ali, né? Para não trazer sensualidade. Então, né, Deus colocou eu ali na frente da obra com as irmãs. Então, eu tenho, né, que ter a sabedoria, Senhor, graças a Deus me deu a sabedoria de saber, meus irmãos, que tem que ser tudo com ordem, com decência, porque, né, vem muitos irmãos de fora que estão se convertendo ainda, como vem os que já estão bem convertidos. Então, assim, né, se uma irmã tiver com o vestido agarrado, vai trazer sensualidade. Então, eu e o Flávio pagaremos o preço, porque o rebanho, ele está nas nossas mãos. Muitos têm me chamado de pastora. Eu quero deixar bem claro, não sou pastora, né, eu sou esposa do pastor. Não sou pastora, na Bíblia não tem pastora, então eu sou aquela que, né, eu tô auxiliando, né, eu sou auxiliando não, eu sou auxiliar do meu esposo, né, ajudo ele em tudo que tá precisando, tudo que tá no meu alcance, tento ajudar minhas irmãs, lá na igreja eu sempre dou um ensinamento daquilo que o Senhor me passa, eu dou um ensinamento pras irmãs, por quê? Porque aí tá só eu e as irmãs. Porque a mulher não pode dar um ensinamento, né, para a igreja toda, mas para minhas irmãs aquilo que o Espírito Santo tem me passado, né, aquilo que eu tenho aprendido. Então ali eu passo para as irmãs, porque tem muitas irmãs que estão se convertendo agora, elas não sabem, é depilação, é fio dental, é sutiã com bojo, não sei o quê. Então são todas coisinhas e que às vezes uma pergunta que às vezes eu não sei. E nós vamos para a Bíblia, vamos buscar, né, com o Espírito Santo, para que ele venha nos revelar aquilo que é pecado, aquilo que não é. Porque tem detalhes, muito detalhes, irmão, que às vezes a pessoa pergunta que nem nós sabemos. Então por isso que eu falo, nós estamos aprendendo e juntamente nós vamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Não é porque o Flávio é pastor, porque eu ajudo ele e então que nós sabemos tudo. Nós não sabemos nada, meus amigos. Nós estamos aprendendo, né, e estamos tentando chegar à perfeição de Jesus Cristo para que nós podemos ser salvos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Então esse é o recado para as irmãs, né? Né? Glória a Deus, né? Recado para as irmãs. Para as irmãs, né? Então pega aí, meus amados irmãos, pega, né? Pega aí hoje. Essa live aí foi muito abençoada por Deus. Deus tocou no nosso coração para estar aqui fazendo, né? Falou com o irmão que está do outro lado, falou com a irmã. Amém. Eu sou teu irmão em Cristo, meu irmão. Não sou teu inimigo, não, tá bom? Pastores, eu sou o teu irmão em Cristo. Evangelista, eu sou teu irmão em Cristo, amém? Estamos aqui aprendendo junto, aprendendo com Cristo, olhando para Ele. E ouve, né, a voz quando Ele falar contigo, a voz do Espírito Santo. Por isso que Jesus falou, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem que é igreja? Eu sou igreja, você é igreja de Cristo. E junto nós aprendemos com Deus, amém? E Ele vai falar com vocês, Ele vai orientar você no caminho certo, vai te instruir, né? Na verdade, amém? Né? Não deu tempo de eu falar todos os nomes aqui, né? Eu vi vários nomes dos meus irmãos. Quero agradecer a todos, né? Todos meus irmãos que têm somado junto comigo nessa caminhada, nessa jornada. Pessoas, né, de perto, de longe, que Deus colocou no meu caminho. Amo a todos vocês, tá bom? Amo do fundo do meu coração. E aquilo que eu puder fazer, nós vamos estar junto, né, nessa caminhada. Quando Deus me revelar algum estudo, eu venho aqui, passo para vocês, tá bom? Temos muito trabalho ainda para a obra de Deus, muitas pessoas para socorrer, pessoas passando fome. Hoje mesmo chegou pedido de pessoas que não tinham mais comida para comer. Depois eu vou estar levando lá, tá bom? Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Não esqueça de dar um like, tá bom? Compartilha essa live aí. Assim você está ajudando também a obra de Deus, tá bom? Deus abençoe.